A maioria das empresas fecha rapidamente, a maioria dos empreendedores quebram, mas alguns fazem milhões de lucro por ano. Agora, o que diferencia um empreendedor que quebra rapidamente de um que transforma a sua empresa numa empresa milionária? Bom, aqui eu vou te falar sobre 3 habilidades que vão te fazer, como empreendedor, como dono de negócio, ou até mesmo como intraempreendedor, fazer milhões ao longo da sua vida. Habilidades que eu segui e melhoraram e muito a minha e que eu faço questão de compartilhar contigo e te inspirar. E presta muita atenção, tá? Porque a terceira ela é mais importante, mas ela depende das 2 primeiras para você fazer seus milhões. A primeira aqui, então, é aprender a aprender. Para fazer milhões, você precisa ser muito bom em muitas áreas diferentes, tá? Isso porque a matemática do enriquecimento é bastante simples. Ficar rico, acumular milhões, fazer milhões é uma questão de otimizar poucas variáveis. Aumentar sua renda, manter seus gastos inferiores a ela, poupar a diferença entre gastos e renda, investir o valor para formar patrimônio e repetir esse processo. Não tem segredo nessa equação, e quando a gente fala de empreendedorismo, o principal ponto é fazer a sua receita crescer de forma desproporcional à sua despesa. E quando eu falo que aprender a aprender, a primeira habilidade que você precisa desenvolver para fazer milhões, isso é porque para você contribuir para uma empresa, aumentar bastante a sua receita, você precisa gerar muito valor para muitas pessoas. E gerar muito valor é resolver problemas em escala. Quanto maior for o problema que você for capaz de resolver, mais valor você gerar. E quanto maior for a sua capacidade como empreendedor de impactar mais pessoas, também maior vai ser a sua receita. Do meu ponto de vista, existem apenas 2 formas de resolver problemas em escala. Primeiro, ser muito bom no que você faz, ou seja, como empresa, ter um produto, prestar um serviço que seja de fato muito bom. E segundo, conseguir mostrar isso em escala para as pessoas certas. E vamos lá, tá? Não é nada trivial que eu tô falando, porque o passo 1 já é extremamente difícil. Na minha vida pessoal, por exemplo, eu como cliente me deparo com mais profissionais ruins do que bons. Esses tempos, a gente estava com o ar-condicionado estragado em casa. O calor de dezembro lá em Porto Alegre, que a gente chama de Forno Alegre. Tentei contratar um monte de profissional, consegui um cara para me atender dia 10 de janeiro. Tava contratando o cara dia 20 de dezembro. Sorte que não era o ar do quarto. Aí beleza, contratamos lá quase um mês de distância. E no dia o cara simplesmente não foi. Mandou uns áudios falando, não tem lugar para estacionar, tá difícil aqui, eu vou me atrasar para a próxima, eu não vou, tá cancelado. Olha o nível, né, da prestação de serviço que a gente tem. O cara com a agenda cheia, mesmo assim prestando serviço horrível. Ou melhor, nem prestando, cancelando na hora e sem dar nenhuma satisfação. Enfim, criar uma solução muito boa já é difícil. E quem cria um bom produto, com certeza no longo prazo vai ir muito bem. Se você tem um bom produto para resolver uma boa dor, uma dor que incomode bastante pessoas, com o passar do tempo, boca a boca vai fazer você chegar a muito mais pessoas. Só que se você quiser crescer mais rápido, como a gente cresceu aqui o Clube do Valor, por exemplo, a gente saiu do zero para um faturamento de cerca de 20, 25 milhões por ano em questão de 7 anos, então você precisa fazer com que outras pessoas saibam que você é bom em escala. Você precisa aprender sobre marketing, sobre comunicação, sobre persuasão, sobre vendas, sobre gestão, sobre liderança, sobre estratégia. Enfim, o grande ponto é que quanto mais valor você quiser gerar para mais pessoas, mais habilidades você vai ter que desenvolver. E para desenvolver mais habilidades, você precisa aprender a aprender. Aqui eu vou citar 3 habilidades que não são habilidades com fim em si mesmo, e sim são as meta-habilidades, que, do meu ponto de vista, deveriam ser ensinadas no colégio. E aprender a aprender uma meta-habilidade te ajuda a ser muito bom em várias outras habilidades. E te ajuda principalmente a pagar o custo da ignorância. A taxa que todo ano você paga pela sua ignorância, não quero te ofender, eu pago essa taxa também. Eu me refiro aqui a uma analogia do Alex Hormozi, que fala mais ou menos assim. Se você deseja fazer R$1 milhão por ano e faz hoje R$100 mil por ano, o custo de não saber chegar ao 1 milhão por ano é de R$900 mil por ano. Isso aqui é genial, porque se você não tem os resultados que gostaria de ter hoje, é porque é algo que você não faz, que você não sabe como fazer. E para saber como fazer e depois fazer, você precisa aprender. Enfim, para isso você precisa aprender a aprender. Foi o que eu fiz lá atrás, né? Quando eu comecei o clube, eu tive que aprender sobre diferentes estratégias de investimentos. Eu tive que aprender sobre as regras da CVM para credenciar o clube do jeito certo. Eu tive que aprender sobre tributos, impostos, para pagar os impostos certos. Eu tive que aprender sobre marketing, para atrair as pessoas. Eu tive que aprender sobre vendas, para vender para pessoas que eu atraía. Tive que aprender sobre liderança, para trazer gente boa para empreender comigo aqui no clube. E, enfim, aprender a aprender foi essencial. Já vou te contar aqui meu passo a passo que eu sigo para aprender qualquer coisa. Mas antes, o último benefício de aprender a aprender é que aprendendo a aprender, vai conseguir seguir a fórmula da competência combinada, que é uma fórmula extremamente simples para fazer milhões que eu conto nesse vídeo aqui. Dito isso, vamos lá. Olhando aí para os quase 200 livros que eu li nos últimos 8 anos, olhando aí para os vários cursos que eu fiz, as várias mentorias que eu paguei, eu acabei criando meu
meu próprio processo de aprendizado, que são poucos passos, tá? O primeiro é você saber exatamente qual o problema a ser solucionado. É definir uma dor, é algo que você gostaria de resolver. Boas ideias raramente te interrompem, então você precisa ir atrás do problema que você tem e de como solucionar. O segundo passo é encontrar quem já teve o problema que você tem e solucionou e consegue te ajudar a solucionar ele. É procurar um mentor. Eu tenho vários mentores. Em investimentos, meu mentor é o Joe Greenblatt. Sobre a vida, meu mentor é o Charlie Munger, o Naval Ravikant. Sobre negócio, o Alex Hormozi. E olha, eu tô citando aqui só os que eu nunca conheci. Encontrei eles e aprendi com eles nos textos que eles escreveram, nos vídeos que eles fizeram, nas entrevistas que eles deram. E tive mais um monte de mentores que eu acabei conhecendo de fato, né? Que me ajudaram a aprender a fazer marketing, a fazer vídeos. Enfim, o grande ponto aqui é, saiba do problema, passo 1. Passo 2, encontre alguém para te ajudar a resolver ele. Alguém que já resolveu. Passo 3 é colocar a mão na massa, tá? E aí, para qualquer coisa que eu estudo, qualquer livro que eu leio, qualquer curso que eu faço, eu tô com 3 dúvidas sempre em mente. A primeira, como é que eu posso usar isso? A segunda, por que que eu devo usar isso? E a terceira é quando que eu devo usar isso? Essas 3 perguntas me ajudam a colocar em prática aquilo que eu tô aprendendo. Não adianta nada aprender se você não coloca nada em prática. Quarto passo é você colher feedbacks. Ou seja, aprendeu a teoria, colocou a mão na massa, executou aquilo que você aprendeu, então vá atrás de feedbacks. Peça feedbacks para pessoas que estão à sua frente na habilidade que você quer desenvolver, no problema que você quer solucionar, ou ainda reflita você mesmo sobre os resultados gerados. Aprendizado nada mais é do que você saber o que fazer, executar o que deve ser feito e refletir sobre isso. Aí o passo 5 é você ensinar o que você está aprendendo para alguém. Existe um negócio chamado pirâmide da aprendizagem, que diz que a gente absorve 10% da informação lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 80% praticando e 95% ensinando. E com esses 5 passos você consegue aprender qualquer assunto. Só que não adianta só aprender. O mundo tá cheio de doutores, pós-doutores, PhDs e gênios que nunca chegaram nem perto de enriquecer e, pelo contrário, inclusive morreram pobres. Então, se você quer enriquecer, tem que desenvolver uma segunda habilidade, é a escrita. Escrever bem é uma outra meta-habilidade. Afinal, aprendendo a escrever bem, você aprende a fazer um bom marketing, marketing chama a atenção das pessoas, a ser bom em vendas, ou seja, a mostrar às pessoas certas que você tem a solução para o problema delas, te ajuda a motivar e a cativar outras pessoas. Né? Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Para você empreender ou intraempreender, você vai precisar liderar outras pessoas, passar a sua visão para elas, motivar ela. Tem o maior orgulho das pessoas que estão no clube conosco. A gente faz questão de dar muito potencial de crescimento, uma remuneração muito alta, muito acima do mercado. Salário, bônus, potencial de virar sócio. As pessoas estão empreendendo conosco. E falando em clube, tá? Aqui no nosso trabalho todo começa com a escrita. Quando eu comecei o canal do Clube do Valor lá atrás, foi escrevendo que eu fiz os roteiros. Quando eu comecei meu perfil no Instagram, @Ramiro Gomes Ferreira, foi escrevendo que eu fiz os posts. Quando eu comecei a fazer anúncios online, foi escrevendo que eu consegui chamar a atenção de pessoas. Enfim, escrever é a base para você conseguir vender bem as suas ideias, para demonstrar ao mundo qual é a sua visão, para mostrar para outras pessoas que têm habilidades, capacidade, um produto, um serviço que pode ajudar elas a resolver o problema que elas têm. E se fosse só isso que escrever bem te ajudasse, já valeria muito a pena aprender a escrever bem. Mas tem mais um benefício oculto aqui, que é que escrever bem te ajuda a te conhecer melhor, aumenta o seu autoconhecimento. Faz cerca de 3 anos e meio que eu tenho um diário, em que a cada 15 dias mais ou menos eu abro uma folha em branco e escrevo o que está na minha mente. Escrevo os desafios que eu estou enfrentando, as conquistas que eu tive, como é que eu estou me sentindo, com o que eu estou empolgado, o que me faz ter medo. E essa prática fez com que eu me conhecesse melhor e me ajudou a lidar mais rápido com os meus fracassos. Você vai fracassar muito na jornada para fazer milhões, tá? Não vai ser um mar de rosa, de jeito nenhum. E aprendendo com fracasso, provavelmente você vai evitar fracassos futuros. Dá um exemplo prático, tá? Olha só o que eu escrevi em dezembro de 2020. Voltando um ano no tempo, era impressionante como eu estava perdido. Não no sentido de não fazer o que eu gosto, mas de estar trocando os pés pelas mãos e trabalhando com muito esforço e energia, mas com zero foco em resultado. Aliás, algo que me acostumei. Jornadas insanas de trabalho sem ter tempo para mim, sem ter tempo para 10 minutos por dia escrever algo que somente eu vou ler. No caso, era o texto do diário. Já é uma evolução e tanto para um ano, porque além de estar conseguindo mais tempo para mim, os resultados cresceram, bem como a minha confiança de que bons resultados estão por vir. Detalhe, tá? A gente fechou 2020 faturando 7 milhões, faturamos 20 milhões em 2021, então, ano passado, estava com a confiança alinhada. Mas a ingenuidade pensar que tá tudo 100%, não tá. Esse momento de escrita e leitura não pode ser reduzido a 1 ou 2 vezes por semana. Precisa ser pelo menos 4 vezes. Enfim, eu estava bastante incomodado com o fato de estar trabalhando 12, 13, 14 horas por dia e não estar tendo tempo nem para ler, nem para escrever. Práticas que foram desenvolvidas em 2021 ajudaram a alavancar os nossos resultados. Agora, como escrever melhor? Dicas práticas aqui, tá? A primeira, coloca na tua agenda um momento para escrever. Não sabe sobre o que escrever? Escreve sobre o que está na tua mente. Escreve o que vem na mente até você se acostumar a escrever. Aí, quando for escrever, faça isso sem distração.
fica olhando pro celular. Se quer ter uma escrita boa, persuasiva, parágrafos curtos, ninguém aguenta parágrafo longo. Use mais pontos finais e menos vírgulas. As vírgulas matam o ritmo e o ritmo importa muito. Se você está escrevendo algo para marketing, para vendas, conteúdo online, enfim, foca mais no outro cara, não em ti. Eu conto aqui, é claro, minhas experiências, mas para te ajudar a ter melhores resultados para tua vida. O herói aqui, entre eu e tu, é tu. Depois pensa muito bem como chamar a atenção. Se esse vídeo se chamasse as meta-habilidades, ele teria menos visualização do que ele tem. Conte histórias ao longo dos textos. Pessoas amam histórias, né? Pensa quantas vezes você saiu do cinema no meio de um filme mesmo assistindo um filme ruim. Você sempre quer saber o final da história. Usa analogias, usa metáforas, escreva sem ter vergonha. Não posta nada antes de revisar, então escreve sem vergonha. Depois você revisa. Quando for revisar, destaca todos os trechos que soem confusos, inacreditáveis e chatos, e aí ou reescreve ou corta a parte confusa, tenta encontrar provas para a parte inacreditável e corte todas as partes chatas. E use e abuse de listas, as pessoas amam listas, beleza? Aprendendo a aprender e aprendendo a comunicar suas ideias pela escrita, aí tudo o que basta é você desenvolver a terceira habilidade para, com certeza, fazer milhões ao longo da sua jornada. A habilidade é a mais importante das três, e é a habilidade de ser feliz. Importante para qualquer pessoa, mas em especial para quem tem um objetivo muito grande, como o objetivo de fazer milhões, de enriquecer. Por quê, tá? Porque o desejo de conquistar algo que você não tem tende a te deixar ansioso e infeliz. Como diz Naval Ravikant, o desejo é um contrato que você faz consigo mesmo para ser infeliz até conseguir o que deseja. Então você vai ter que aprender a lidar com isso, desenvolver a habilidade de ser feliz. É importante. Mas tem mais um ponto que ela importa. É que não adianta você aprender a aprender e ler um livro por ano. Não adianta você estudar sobre técnicas de escrita e, sei lá, escrever 1 hora por mês. Não adianta você começar um canal no YouTube e postar 5 vídeos. Não adianta você começar uma empresa e desistir depois de 6 meses. Nunca vai ficar bom em nada sem prática, sem consistência. Desenvolver qualquer habilidade fica bom em qualquer área sobre repetição. É praticar a primeira hora, depois praticar pelas primeiras 10 horas, depois pelas primeiras 100 horas, depois pelas primeiras 1000 horas. E você só vai ser consistente se você tiver feliz, se você estiver contente com o ato que você está praticando em si. Vou dar um exemplo, tá? Tem 3 hábitos que eu mapeio atualmente, que para mim são os mais importantes no meu momento de vida, que são: se eu estudei meia hora num determinado dia, se eu escrevi por 1 hora num determinado dia, ou se eu fiz pelo menos meia hora de exercício em um determinado dia. Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de janeiro, e nesses primeiros 18 dias do ano, eu estudei em quase metade dele, e vou estudar hoje, então vai ser aqui, ó, 2/3 dele, se eu fizer o marco. Eu escrevi em metade dos dias, eu fiz exercício em metade dos dias. Não faço para me exibir, aí sim para te mostrar que você só vai conseguir ter consistência em fazer o que você quer fazer se você estiver feliz ao longo da jornada. E eu só faço esses hábitos dia sim, dia não, porque eles me fazem plenamente feliz. Cara, nesse momento eu tô gravando esse vídeo aqui, eu tô muito feliz. Agora o grande ponto é como ser mais feliz. E se em algum momento você pensou, porra, meu, mas felicidade é uma questão genética. Vai falar isso para um cara que sofre de depressão. Sim, tá? Eu não quero ser pretensioso aqui e dizer que não, você escolhe ser feliz. Existe sim um fator genético, existe sim uma doença chamada depressão. E se você sente isso ou conhece pessoas que têm esse problema, não sou eu que vou ajudar. Tem que ir atrás de uma ajuda especializada, um auxílio psicológico ou psiquiátrico. E sim, a genética influencia sobre o nosso nível de felicidade. Mas tem uma parte que está sob o teu controle. Foi isso, pelo menos, que a Sonja Lyubomirsky concluiu num estudo chamado Pursuing Happiness. Ela diz que existem 3 fatores por trás da felicidade: a disposição genética, as circunstâncias da nossa vida e a nossa intenção. A disposição genética é sobre as suas características inatas, é a parte química, isso aí está totalmente fora do teu controle. As circunstâncias também estão fora do seu controle. É sobre onde você nasceu, onde você cresceu, sobre o seu nível de educação, desafios que você enfrentou, etc. Quer dizer, a minha circunstância, por sorte, foi muito boa. Nasci numa família muito boa, com muito amor, bem estabelecida. Meus pais não são loucos, nunca bateram em mim, enfim. Agora vai comparar com alguém, nasceu, sei lá, numa região de guerra, perdeu a mãe cedo, passou fome, foi pro orfanato, pô, a pessoa teve circunstâncias muito diferentes. Mas o terceiro ponto é a intenção. E a intenção é sobre o que você faz, sobre as decisões que você toma, os pensamentos que você escolhe focar, enfim, a parte que você tem total controle. E a conclusão da Sonja é que 50% da felicidade é genética. Tem a ver com a sua disposição genética, não tem escolha. 10% é ligado às suas circunstâncias. E 40% é ligado à sua intenção, ou seja, você controla 40% do seu nível de felicidade. Para mim, é um número muito alto. Agora, como otimizar esses 40%, como desenvolver a habilidade de ser mais feliz? Não sou nenhum especialista no assunto, mas eu vou te contar o que deu certo para mim. 12 práticas, se uma funcionar para ti, eu já fico bem contente. A primeira é ser grato por tudo aquilo que eu tenho. Para mim, esse aqui é o antídoto que existe para o sofrimento que ter desejos inalcançados gera. Fica a prática, tá? Toda noite eu respondo 2 perguntas. A primeira, o que eu tenho hoje que eu imploraria para ter 2 anos atrás? E a segunda, o que eu tenho hoje que eu imploraria para ter de volta quando eu tiver 80 anos? Me ajuda muito a ser grato pelas coisas da minha vida. Segundo, ter muito claro quais são os meus valores. Caso os meus são família, crescimento, liberdade e tranquilidade. Terceira, me forçar a usar o meu tempo e o meu dinheiro em coisas ligadas aos meus valores. Quarto,
buscar estar próximo de pessoas que me fazem bem, que me dão energia. Quinto, me afastar de pessoas que não me fazem bem, que não me dão energia, que drenam minha energia. Sexto, otimizar todas as minhas decisões pensando em ter mais liberdade. Sétimo, tentar manter a minha cabeça onde meus pés estão, ou seja, estar presente, isso aqui é muito difícil. Oitavo, viajar mais. Nono, gastar mais dinheiro com os outros. Décimo, desenvolver constantemente novas competências. 11, evitar me comparar com outras pessoas. E 12, lembrar da minha insignificância. Todos esses pontos aqui me ajudam a ser mais feliz. Aí não tem muito segredo. Montar uma empresa que vale milhões ou fazer milhões na sua pessoa física só é possível se você crescer, desenvolver novas habilidades, se você aprender a se comunicar bem e fazer tudo isso curtindo a jornada, mesmo quando você está se ralando, mesmo quando as coisas são ruins, mesmo quando você tem muito pouco daquilo que você deseja ter. Não é uma jornada e tanto, é longa e é cheia de desafios. Mas se fosse fácil, não teria graça e não seria tão bom percorrer todo esse caminho. Agora há pouco tem que existir uma fórmula bem simples para você fazer milhões. Pode conhecer essa fórmula aqui. E saiba que também é um processo para você conquistar tudo aquilo que você quer. Vou deixar aqui também na tela final. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário. Se inscreve no canal também. Um grande abraço e até mais.